Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 27 livros do Novo Testamento. Nós agora estamos no 23º livro, que é a primeira carta de João. São 27 livros, 260 capítulos. E nós já gravamos 230 capítulos. Conforme concluímos, segundo Pedro, já completou 230. Resta-nos apenas 30 capítulos nesses últimos 5 livros. 1 João possui 5 capítulos, 105 versos. A carta de 1 João, ela não leva o nome dele, não começa com o nome dele, nem com destinatários, mas começa com a palavra da vida que foi manifestada na carne. Parece que a carta é continuação do próprio Evangelho de João, mostrando a encarnação de Cristo, combatendo a seita gnóstica e docética do docetismo, que negava a vinda de Jesus em carne. João apresenta como testemunha ocular desse evento, da encarnação de Cristo, que ele viu, os olhos viram, suas mãos tocaram no verbo da vida. João mostra que qualquer que nega que Cristo veio em carne, o tal é o espírito do anticristo. Vamos então à primeira carta de João, uma carta maravilhosa, não tem o nome de João, não tem o destinatário, parece que foi escrito de forma geral, como uma carta circular, que deveria circular através das igrejas, possivelmente da Ásia, que sofria esse ataque filosófico do gnosticismo e do docetismo, que negava a realidade da encarnação de Cristo. Veja como começa. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e nossas mãos tocaram da palavra da vida. Cristo aqui é chamado a palavra da vida. Em 1 João, no Evangelho de João, ele diz: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, não é? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui ele começa da seguinte forma: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Ele era testemunha ocular, ele viu a Jesus. O que temos contemplado, ele contemplou, e nossas mãos tocaram. Quer dizer, Jesus se tornou carne. Tocaram da palavra da vida. Em João ele diz: nele estava a vida. Palavra, vida são palavras-chave para João. No caso aqui, o que era desde o princípio, Jesus. O que vimos com os nossos olhos, Jesus. O que temos contemplado, Jesus. E nossas mãos tocaram da palavra da vida, Jesus. Porque a vida foi manifestada a nós, e vimos e testificamos dela. João dava testemunho dessa vida, vida eterna em Cristo Jesus. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Vida eterna. Ele não é só a palavra da vida, mas ele é a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa manifestação desse verbo vivo, dessa palavra da vida eterna, essa manifestação mostra a encarnação de Cristo Jesus na terra. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos. Vimos e ouvimos. João era testemunha ocular. Ele viu e ele ouviu diretamente de Jesus. O que vimos e ouvimos. Vimos e ouvimos. Testemunha ocular
e tinha ouvido as palavras de Jesus. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não resta nenhuma dúvida que o escritor da carta era testemunha ocular. Ele viu a Jesus, ele ouviu a Jesus. Ele está falando da encarnação do verbo da vida, da palavra da vida eterna em Cristo Jesus. E agora ele diz, e temos comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. A razão que João escreve é para que o gozo nosso se cumpra, daquele que cremos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Que autoridade, que início de carta. Note que é uma carta diferente, não tem saudação, a graça, a vós, seja convosco, como as cartas de Paulo ou de Pedro. Não, ela começa de uma forma enfática, falando da encarnação do verbo da vida. Só nesses 3 primeiros versos, João já combateu o gnosticismo e o docetismo que ensinava que a matéria era má. Sendo a matéria má, Cristo não poderia ter se tornado humano, porque aí Cristo seria pecador. Porém, Cristo se tornou humano sem pecado. João não menciona nascimento virginal, João não menciona a ressurreição de Cristo, João simplesmente menciona o mistério da encarnação. A encarnação é um grande mistério. Eu recomendo que você também assista o nosso programa no Evangelho de João, capítulo 1, onde nós tratamos do mistério da encarnação. Cristo se fez carne na pessoa de Jesus. Havia também uma outra seita que ensinava que o homem Jesus só se tornou Cristo com o seu batismo, não é? Era Cerinto que ensinava isso e parece ter formado sua própria seita por toda a Ásia, que ensinava que somente no momento do batismo de Jesus, Jesus se tornou o Cristo. Nada mais longe da verdade. O Evangelho de Lucas já nos mostra que mesmo Jesus no ventre de Maria, na saudação de Isabel, quando ela diz, o que me faz isso? Que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Cristo, então, era divino, verbo divino, desde o ventre de Maria. Então, isso combate essa seita herética de Cerinto. E aqui João, nessa sua introdução, já mostra isso. Mostra também a razão porque ele escreve, para que o vosso gozo se cumpra. Nosso gozo, nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo, Senhor da vida, que nos oferece a vida eterna, que nos oferece a remissão de nossos pecados através do seu sacrifício. Negar a encarnação de Cristo é negar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Negar a encarnação de Cristo, como eles faziam, era negar que Cristo tenha se tornado real, que Jesus se tornou homem como nós, mas Jesus se tornou homem, ele é chamado de último Adão e ele é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Essa seita do docetismo, seguidores muitos de Cerinto, negavam essa grande verdade. Conta-nos a história que uma vez, porque os banheiros eram públicos, né, os lugares onde se tomavam também sauna, o banho entre eles, que João estava numa dessas casas de banho e entrou Cerinto. E João então falou, vamos sair daqui antes que o teto caia, devido a esse herege
que habitava na cidade de Éfeso. Isso é o que a história conta. E João se retirou dessa casa quando Cerinto entrou. Cerinto foi um grande opositor e João então escreve o seu evangelho e sua carta para combater as ideias de Cerinto, as ideias do docetismo e também o gnosticismo. João teve que lutar contra essas seitas. Mas aqui na introdução, a palavra da vida foi manifesta na carne, a vida eterna. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essa coisa vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos. João ouviu dele e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Jesus é a luz do mundo. João já tinha dito isso no seu evangelho. Deus é luz. Essa carta é, de fato, uma continuação do evangelho de João. Não é? No evangelho de João, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se Deus é luz e não há nele trevas alguma, então João, de alguma forma, está dizendo que Jesus, mesmo na sua forma humana, nunca teve pecado. Deus é luz, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, Deus é luz e não há nele treva alguma. Luz é sinal de perfeição, luz é sinal de santidade na Bíblia, luz é sinal de sabedoria. Deus é luz. Mas João vai revelar algumas coisas de Deus no Evangelho, na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Diz que Deus é espírito. Deus é espírito. Se Deus é espírito, é por isso que Deus condena tanto a idolatria. Não se pode fazer uma imagem de escultura, se prostrar diante dela e adorar, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora, João revela uma segunda verdade de Deus. Deus é luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Deus é luz. E a terceira coisa que João vai nos revelar de Deus, em 1 João 4,8, é que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus é a fonte de todo amor. Por isso, quem está em Deus tem que amar. E por isso quem está em Deus deve andar na luz. E quem adorar a Deus deve adorá-lo em espírito e em verdade. E deve viver uma vida espiritual longe das concupiscências da carne. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus é espírito. Para entender as coisas de Deus é preciso estar no Espírito. Para entender as coisas de Deus é preciso ter o Espírito Santo. Quem anda com Deus deve andar na luz, como ele na luz está. E quem está em Deus ama o próximo, ama as pessoas com amor altruísta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Outra palavra favorita de João. João usa a palavra vida, vida eterna, luz, mentira e verdade. João gosta da palavra verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que significa andar na luz? Andar na luz, o próprio João vai explicar para nós na sua carta, em 1 João 2, 9. Ele diz assim, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. O que é andar na luz? É andar em amor. Andar na luz e andar em amor são sinônimos. Verso 10, 2:10, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então note que para João andar na luz é andar em amor, é amar o seu irmão.
não é odiar o seu irmão. Quem odeia o seu irmão está em trevas. Depois, no capítulo 3, ele vai falar de Caim e Abel. Caim odiou o seu irmão. Caim foi assassino, matou a seu irmão. Nós não podemos ser filhos de Caim, mas temos que ser filhos de Abel, andarmos na luz, andarmos na verdade. Se nós não andamos na luz, se nós temos ódio em nosso coração, estamos em trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Praticar a verdade é andar em amor. Não é isso que é para João. Praticar a verdade é confessar os nossos pecados. Como alguns dessas seitas gnósticas ensinavam que, já que a matéria é má, pode pecar à vontade, que nós podemos ser purificados no Espírito. João vai mostrar que isso não é uma verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Tá vendo? Por que temos comunhão? Porque andar na luz é andar em amor, andar no amor de Deus. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João traz que o agente purificador de nossos pecados é o sangue de Jesus. Não é andar nas concupiscências da carne e achar que podemos ser purificados no Espírito e não na nossa carne. João mostra que o que nos purifica de nossos pecados é o sangue de Jesus. Olha só, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Aqui está no singular, todo pecado. Depois João vai falar também no plural, pecados. Vamos lá. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Alguns notem que esse todo pecado é o pecado original, que nós nascemos, o pecado da desobediência. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Alguns ensinavam que, como a matéria é má, então o pecado realmente não existe, podemos praticar o que quisermos. E João vai combater essa ideia também aqui nessa carta. 1:8, ele diz, se dissermos que não temos pecado, como alguns ensinavam, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, João está ensinando a realidade do pecado que existe em nós. E se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ninguém engana a Deus, as pessoas só se enganam a si mesmo. É como as pessoas que creem, Deus é bom, Ele não vai me jogar no inferno. Elas esquecem dos seus pecados, elas esquecem que elas precisam ser perdoadas por Deus e que Deus mandou o seu Filho ao mundo para nos perdoar. Agora é preciso crer no Filho, nele está a vida, nele está a luz, nele está o amor de Deus, não é? Não há purificação fora de Jesus Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a quem? A nós mesmos, e não há verdade em nós. João é excessivo, claro, no que é verdade e no que é mentira. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, agora está no plural, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, a palavra confessar no original grego significa concordar. Se eu concordar com Deus acerca dos meus pecados e eu for aquele que pode perdoar, limpar e lavar os meus pecados, se confessarmos os nossos pecados, agora no plural, Ele quem? O Senhor Jesus é fiel, Ele é fiel e justo. João também fala no Apocalipse que Ele é fiel testemunha. Ele é fiel e justo, o único justo nós colocamos na cruz. Ele sofreu naquela cruz, o justo pelos injustos. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Para nos perdoar. Não existe perdão de pecados
fora da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, é Ele que nos perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós sabemos que todo ser humano tem pecado, todo ser humano precisa ir ao Salvador, que é Jesus. Como é que Ele paga os nossos pecados? Como é que Ele nos purifica? Através do seu sangue. O sangue de Cristo nos comprou. Pedro já tinha dito isso, que não foi com ouro ou com prata que Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais, mas foi pelo seu precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Jesus é o agente purificador de nossos pecados. Não existe mais nada que tire o pecado do homem a não ser o sangue de Jesus. Mas é preciso confessar, e confessar os nossos pecados. Confessar, como eu disse, significa concordar com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, aqui o pecado está no plural, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10, repete, existe um paralelismo entre o verso 8 e o verso 10. Isso é comum, isso mostra que o escritor, apesar de estar escrevendo em grego, pensa em hebraico. Ele vai repetir de novo, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não enganamos a ele e a verdade não está em nós. Agora olha o paralelismo. O paralelismo vai falar a mesma coisa com palavras diferentes. João vai repetir, se dissermos que não pecamos, quem é que pode dizer que não peca? Fazemo-lo mentiroso. Agora olha só, agora nós queremos, você quer fazer Deus mentiroso? Você quer ser verdadeiro e Deus mentiroso? Não, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, é isso, é que Deus é luz e nele não há trevas. Deus é verdade, Deus é luz, Deus é verdade. Quem está em Deus anda na luz, anda na verdade. E o que nos purifica de todo pecado é o sangue de Jesus. E para obter a purificação é preciso admitir que é pecador, que você peca, que você tem pecado. E que já que você tem pecado e eu tenho pecado, nós precisamos ser purificados. Quem é que nos purifica? Quem é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça? E Ele nos purifica através do seu sangue. É Jesus Cristo. Jesus perdoa, Jesus purifica, Jesus limpa os nossos pecados, Jesus nos torna novos para Deus, Jesus faz com que nós nasçamos de novo, nascemos em Deus, nos purificando os nossos pecados. E ninguém pode dizer que não tem pecado. Se alguém diz que não tem pecado, não engana ele, engana quem? A si mesmo. Já que todos pecaram. João está falando a mesma coisa que Paulo fala em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. João fala a mesma coisa de forma diferente, jogando com as palavras. Ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Olha só, fazer Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Então a palavra dele está em nós quando nós admitimos que somos pecadores. Quando nós admitimos que precisamos ser purificados. Quando nós confessamos
os nossos pecados e vamos até Ele para que Ele nos purifique de todo o pecado. Que maravilha de mensagem! Essa mensagem traz gozo, essa mensagem traz esperança, essa mensagem traz salvação. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Que é Ele que nos purifica de nossos pecados. Com isso, concluímos o capítulo 1. O capítulo 1 só tem 10 versos. Nos 4 primeiros, ele fala da manifestação do verbo, da palavra da vida, que é Jesus, essa manifestação, Cristo encarnou. Fala que Deus é luz e se andarmos com Deus, temos que andar na luz. Fala da realidade do pecado, que ninguém pode negar que tem pecado. Nós enganamos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e agora a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco para mais programa, Pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, mande esse vídeo para seus amigos, para que eles também possam encontrar a salvação e o perdão e a purificação dos nossos pecados em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Aquele verbo vivo que se manifestou, a palavra da vida que veio a esse mundo para pagar pelo preço de nossos pecados naquela cruz, através do seu sangue. Com o seu sangue ele nos compra, com o seu sangue ele nos perdoa, com o seu sangue ele nos purifica. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.